Boa tarde a todos. Me chamo Camila Coelho, sou aluna do Polo Escola Técnica de Saúde da UFPB e vim apresentar a atividade da Unidade 3, da coordenação da disciplina de Coordenação do Trabalho Pedagógico na Educação Profissional integrada à EJA, que eu intitulei de Formação Docente da EJA e ProEJA e a atuação do coordenador pedagógico. Então, o primeiro tópico que eu abordo é a formação dos professores e dos seus desafios, né? Eu inicio a apresentação com a seguinte questão: será que nós estamos preparados para enfrentar o desafio de ser professor ou professora em meio à diversidade? E aí a gente sabe muito bem que a formação que a gente adquire inicialmente na nossa vida, ela é somente a base do conhecimento que a gente precisa para o resto da vida, né? Então, tudo isso para dizer que essa sociedade que a gente vive, ela pede uma construção constante de novos saberes. E o caminho para essa construção seria a formação docente continuada, né? Essa formação ela acaba por conduzir o corpo docente a um processo de desconstrução que perspectiva uma construção e reconstrução, né? Então, você se desconstrói, se constrói e se reconstrói a todo momento, né? E isso também traz uma questão de desenvolvimento profissional e pessoal, né? Nesse caso, nesse caminho, o professor também deixa de ser espectador para ser coadjuvante, protagonista da sua formação, né? Ele aprende a agir e a pensar criticamente, né? Levando em consideração que o professor é um adulto em processo formativo, sempre, né? Independentemente de quantos anos de ensino, de trabalho ele tenha. E aí essa formação docente continuada, ela deve ter como pressuposto o processo de reflexão sobre a prática, né? Através de relações inter e intrapessoais. Também cabe destacar, nessa questão da formação dos professores, o despreparo, né, que essa classe tem em trabalhar com o EJA e com a ProEJA num campo específico da sua atuação, né? Geralmente, eles vão pegar o que a metodologia de ensino, a formação deles ensinam para o ensino regular, né? E vão aplicar no público EJA e ProEJA o que não é adequado, né? Então, há uma urgência de uma política que garanta aos professores uma formação voltada especificamente para atuar na EJA e no ProEJA. E a escola seria um espaço democrático, né, para a luta desse direito. Então, sobre a formação docente na escola, né? A escola ela é o grande agente de formação dos professores da EJA e essa formação necessariamente precisa ser coletiva, né? Um único indivíduo não vai conseguir alcançar todos os objetivos se ele não estiver junto aos demais, né? Ao corpo docente por completo, além dos outros funcionários da escola, né? Então, a formação dos professores ela deve ser baseada nas necessidades e interesses dos participantes, né? Isso é essencial, principalmente para a questão de trabalhar com o público EJA e ProEJA. Ela precisa estar adaptada ao contexto em que esses trabalham e precisa fomentar a participação e reflexão desses seres, né? A formação na escola também faz parte da categoria formação continuada, tá? E nunca que a ação docente pode se desvincular de um processo permanente de aprendizagem e reflexão, nunca. O coordenador pedagógico, então, nesse processo, é aquele que mobiliza, que convoca, que provoca e que também se forma, né? Então, todo mundo está em constante aprendizagem, em constante aperfeiçoamento. Então, sobre o tópico do coordenador pedagógico na formação docente da EJA, é impossível deixar de falar que existe um grande dilema aí, que é a indefinição e as dissonâncias da atuação do coordenador pedagógico, né? Isso a gente viu no decorrer de toda a disciplina, né? Apesar disso, superando isso, o coordenador pedagógico ele operacionaliza a formação docente na escola e transforma esse lugar num espaço permanente de formação, né? Por que permanente? Porque essa formação ela não pode acontecer de forma episódica, ela não pode ser uma vez no semestre, uma vez anualmente, né? Ela tem que ser permanente. Aí é que está a importância dessa formação. O eixo central de atuação do coordenador pedagógico seria a formação em serviço do professor, né? E o professor deve entender esse coordenador pedagógico não como um fiscal, mas como um parceiro e um apoiador da sua profissão. Então, sobre a atuação do coordenador pedagógico na formação docente da EJA, especificamente, né? Essa formação ela tem que ser específica, como eu falei anteriormente, né? Tem que ter um olhar para um público diverso, né?
E dada a inexistência de uma política pensada para essa formação, né, docente da educação de jovens e adultos no Brasil, e a partir disso a gente tem uma dificuldade grande de empreender um atendimento com sucesso, né, quando se pensa nesse público, a gente tem diversas consequências negativas, né, evasão, a falta de identidade do corpo docente com esse segmento e por aí vai. Eu percebo isso claramente aqui no campus em que eu leciono. Então, os professores que chegam a atender esse público, infelizmente, eles trazem as mesmas estratégias que usam, estratégias metodológicas, né, que usam na educação básica. No caso aqui, as mesmas estratégias utilizadas no ensino médio são utilizadas no ensino técnico e são utilizadas na educação de jovens e adultos, né. E no caso da educação de jovens e adultos, a gente acaba chegando a uma infantilização do público, né, porque a metodologia do ensino médio vai também para o da educação de jovens e adultos. Então, o coordenador pedagógico tem um papel importantíssimo nessa questão, que é articular uma formação docente que permita que o professor consiga construir esse olhar específico, né, esse olhar para as especificidades desse público. E o coordenador ainda precisa, nesse contexto todo, manter um diálogo com os alunos, né? Ele precisa mediar as relações pessoais, né? É assim que a gente alcança a questão da escola democrática. E, por fim, para finalizar essa discussão do coordenador pedagógico e da disciplina, né, o que eu entendi sobre a formação docente em serviço, a partir das leituras de uma parte da dissertação da professora Dineide, do artigo indicado como leitura complementar e dos vídeos indicados na aula, é que esse é um dos caminhos para a construção de uma prática pedagógica que consiga atender às especificidades de cada comunidade escolar, né, seja o ensino regular, seja a educação de jovens e adultos, seja o ensino superior, enfim. Essa formação em serviço, ela contribui para a ressignificação da prática pedagógica, né, na ideia de ação, reflexão e ação. A gente atua, reflete sobre essa atuação e aí modifica e cria uma nova atuação, né. Essa formação deve ser um estudo no espaço laboral, junto aos pares da profissão, né? Porque, além de facilitar o processo de aprendizagem, troca de conhecimento, é uma experiência rica na formação docente. E, por fim, essa formação docente de serviço acaba sendo um instrumento de sedução dos professores para serem sujeitos de sua formação, né? Para se apaixonarem pelo ato de aprender, de trocar experiências, enfim. Isso, eu deixo aqui as referências utilizadas, né, que são as indicadas na nossa aula da disciplina de coordenação do trabalho pedagógico. E obrigada a todos pela atenção.